Doutor Diniz, a área que o senhor atua é a área do pescoço, boca e ouvido. Nós temos a laringe, a faringe, a orofaringe e a aerofaringe, é isso ou não? Não. Vamos lá. Isso por uma questão didática, os anatomistas, né? Existe uma sociedade mundial de anatomistas em que eles sectarizaram o corpo humano em áreas e as nominaram, que é o que a gente chama de nómina anatômica. Nómina anatômica. Que eles deram nome às partes do corpo. Certo. Então, nós temos um canudo, por assim dizer, que vai da base do crânio até o estômago. A partir do pescoço, ele chama-se esôfago. Esôfago. E do pescoço para cima, ele é chamado de faringe. Faringe. Que é um tubo, né? Um tubo. Isso. Se estiver na área do pescoço, em contato com esse órgão aqui do pomo de Adão, que nós chamamos de laringe. Laringe. Ele é chamado de laringofaringe. Laringofaringe. Ou hipofaringe. Hipofaringe. José, tem uma foto que nós selecionamos, achei muito interessante, que mostra toda essa parede. Essa foto. Exato. Aí, doutor Diniz. Aí está muito bem exemplificado. Você pode ver ali, isso aí é a secção de uma cabeça e de um pescoço, partido ao meio, né? Você vê ali o céu da boca, você vê aquelas semelhantes a uma salsicha ali em cima, que são os cornetos, e você vê a base do crânio. Então, lá em cima, ó, da base do crânio até a úvula, que alguns chamam de sininho, nós temos o contato do quê? Nós temos o contato desse tubo, que é chamado de faringe, com o nariz. Então, eles se interligam, né, Diniz? Tubo da faringe em contato com o nariz, nós chamamos de nasofaringe. Certo. Logo abaixo, no andar médio, ele tem contato com a boca. Então, com a boca, orofaringe, de oral. De oral. E lá embaixo, em contato com a laringe, onde estão as cordas vocais e o pescoço, laringofaringe. Então, isso é uma divisão anatômica e didática para nós localizarmos lesões e para nós observarmos durante um exame clínico se nós estamos em qual área para delimitar a extensão de um tumor, a extensão de uma infecção, a extensão de uma anomalia congênita, ou seja, o que for. Por quê? Porque quando outras pessoas forem examinar, saberem onde é. Olha, o tumor é orofaringe, então eu vou aqui, ó. Ou estou te mandando um paciente com uma lesão em tal lugar na nasofaringe à esquerda, tu sabe que tu vai ir pelo nariz do lado esquerdo do paciente, tu vai localizar a lesão. Essa foto, doutor Eduardo Diniz, isso é uma... Isso é a representação do slide anterior. Certo. Isso ali é uma faringe? Não. Aquilo ali, o que está em cor de laranja, é uma faringe. A faringe. Lá em cima, ela é nasofaringe. No meio, ela é orofaringe. E embaixo, ela é chamada de laringofaringe. Então, ali é um intermediário. Seria esse tubo que nós chamamos, esse canudo que nós temos ali, onde passa ar, passa água, passa alimento, é chamado de faringe. Porque a anatomia, Arivan, é a base da medicina. É a base da medicina. A base da medicina. A primeira cadeira que você tem na universidade, quando você começa, é estudar o corpo humano na sua profundidade. Num todo. Tudo. Você vê tudo. 1 ano e meio de anatomia. É tempo. É muito tempo, mas você tem que conhecer. Você estuda o sistema ósseo, depois você estuda as vísceras, que nós chamamos de esplancnologia, e depois você vai estudar só o sistema nervoso central, que é o cérebro, o cerebelo e a medula. De cada indivíduo. De cada indivíduo. Como um todo. Ou seja, o que é o corpo humano? É isso aqui, ó. Então, a partir disso aí, nós temos todas as diretrizes para tratar doenças, saber o que é o quê, saber que o estômago está na cavidade abdominal, saber que o rim está na cavidade retroperitoneal, saber que a bexiga está na cavidade pélvica, ou seja,
para você se orientar. A composição do corpo. Assim como é um automóvel, a direção está desse lado, o freio está desse lado, o pedal da embreagem é do outro lado, se for automático tem uma alavanca que é isso aqui, ou seja, você estudar a constituição do seu instrumento de trabalho. Agora, doutor Eduardo Diniz, quando nós falamos em laringe, nós falamos em orofaringe? Não, nós falamos em laringofaringe. Laringofaringe. Ou a parte mais baixa da faringe, que nós chamamos de hipofaringe. Hipofaringe, que fica aqui embaixo. Então nós podemos chamar também de hipofaringe, epifaringe, epi é em cima, a parte de cima. Hipo é embaixo, e a faringe média, que seria a região da boca. Que parte e pega também uma parte da amígdala ou não pega? Pega tudo que está dentro da boca. Se você abrir a boca do indivíduo, tudo que você enxerga ali é orofaringe. Orofaringe. Por que muitas pessoas têm infecção de repetição de amígdala? Porque as amígdalas, enquanto nós estamos na vida intrauterina, quem fornece os anticorpos para nós é a mãe, através da placenta. A mãe. A mãe. E aí, depois que nós nascêssemos, como é que nós íamos nos virar? Então, a natureza nos deu o que nós chamamos do nosso sistema imunológico. Certo. Ou órgãos linfóides, dos quais as amígdalas fazem parte, as adenoides fazem parte, as amígdalas tubárias e linguais. Existe um conglomerado de linfócitos no intestino delgado. Nós não temos só duas amígdalas, não, então? Nós temos órgãos linfóides espalhados pelo corpo todo. São como amígdalas. A medula óssea, as placas de Peyer no intestino delgado, no intestino fino, as amígdalas na boca, a adenoide na nasofaringe. Ou seja, é um conjunto, é um sistema que, à medida que nós formos vivendo, nós vamos sofrendo infecções para, a partir daí, desenvolvermos as nossas defesas. Mas essas infecções podem ser num número muito maior que o desejado. Então, elas passam a ser doenças. E aí nós vamos tratar. Pô, mas se tu está me dizendo que agora nós nascemos com a amígdala para nos defender, por que vocês operam a amígdala? À medida do excesso de infecções. E por que isso? Porque as infecções de amígdala em excesso, elas podem causar infecções secundárias nos rins, nas articulações, no coração, nas válvulas cardíacas. Graças a Deus não se vê muito isso, mas quem já tem uma certa idade ouviu muito falar em febre reumática. Com certeza. Ou reumatismo depois das dores de garganta. Hoje tem pacientes, às vezes, que ficam insuficientes renais depois de infecções de garganta. São as glomerulonefrites. Podem ir até para a máquina de diálise por causa disso. O rim para de funcionar. O rim para de funcionar, atacado pela toxina que esse germe produz na garganta. Então, quando o indivíduo tem uma infecção de repetição, ou umas, né, mais de uma, durante... Existem critérios aí, né? Eu ia perguntar sobre isso, Diniz. Existe uma graduação? Existe. O indivíduo de 30 anos de idade, vamos supor, teve durante a vida dele, nesses 20 infecções de amígdalas. Ele tem indicação para cirurgia? Um indivíduo de 30 anos de idade já é mais raro que ele vá ter amidalite. Mas ele pode ter sim. Agora, um indivíduo que teve uma amidalite e nunca teve antes assim problemas de garganta e não continuou tendo depois, não é por uma amidalite que você vai indicar a cirurgia. Essas indicações são maiores na criança e no adolescente. Em crianças porque e o sistema imune é muito ativo na infância e na adolescência. Do desenvolvimento. Por isso que o câncer na infância e na adolescência ele é tão agressivo, por causa da resposta imunológica, entendeu? Então, assim, os critérios, eu não te digo modernos, mas como critério contemporâneo, nós temos aí medidas bem definidas pelas sociedades médicas do mundo inteiro. 3 amidalites por ano. 3. Bacteriana. Nos últimos 2 anos. Ou 5 amidalites no último ano. Ou amidalites com complicação, por exemplo, abscesso cervical, abscesso periamidaliano, infecção renal, é uma indicação de cirurgia. Mas o que aconteceu? Como nesses anos 70, anos 80,
a vacinação foi uma coisa que foi feita em massa, a gente viu que a gurizada já não tinha mais tanta amidalite como tinha na época em que eu era criança. Naquela época lembro. tinha muito. Muito. Aí Ficava com a garganta inchada. sempre inflamada. Então, o que começou a acontecer? Esses órgãos pararam de inflamar tanto e foram crescendo de tamanho. Então, hoje, as grandes indicações de cirurgias de amígdalas e adenoides podem ser prioritariamente problemas de respiração nasal. Criança que dorme de boca aberta, ronca, tem apneia do sono, está sempre doente, está alterando a face, alterando os dentes. Uma criança que está com o que a gente chama de síndrome do respirador bucal, eles têm indicação cirúrgica. Às vezes, pode ter tido uma quantidade muito pequena de infecção, mas pelo tamanho que esses órgãos atingiram, isso está impedindo o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. Não consegue respirar direito, dorme mal, não produz hormônio do crescimento, não cresce. Isso Então, até atrapalha o desenvolvimento intelectual da criança? Sim, se você não tem uma noite de sono que lhe reative para o outro dia, o seu desempenho escolar vai ser pior. Aí a criança vai começar a estar desatenta, vai ter sono na aula e começa toda uma... chama-se síndrome do respirador bucal. O rostinho começa a se deformar, os dentes de cima começam a vir para frente, ou os de baixo vêm um pouco para frente. Há uma deformidade. Há uma deformidade crânio-facial bastante evidente. Agora, quando ocorre esse tipo de situação, é claro que os pais às vezes relutam, né? Tu sabe que assim, o que deu para ver da experiência clínica desses... Eu tenho 40 anos de formado esse ano. 40 anos, parabéns. Faço 40 anos esse ano. Parabéns. Nesses 40 anos, eu vi que essa renitência já foi maior. Está mudando. Antes, às vezes, era um sacrifício para um pediatra conseguir encaminhar uma criança para um otorrino para fazer uma cirurgia. Com indicação. Hoje, os próprios pais já vêm trazer os filhos, principalmente pelo advento do tratamento ortognático. Olha, mãe, os dentinhos dele estão muito para frente. Essas amígdalas estão muito grandes, tu deve ir ao otorrino para avaliar. E aí, a partir disso é que se faz. Porque se você opera uma criança e não tira o foco de obstrução, continua a deformação facial. Então, você tem que ter uma via aérea livre para a criança ter esse desenvolvimento normal e saudável, para ela regularizar o sono, para ela começar a crescer quando dorme, para ela ter um sono restaurador, ter atividade intelectual positiva, começar a tirar boas notas, se alimentar melhor, porque ela vai ter energia para gastar, e gastando energia eles têm fome, aí se alimentam melhor, e aí você fecha um ciclo virtuoso, como nós chamamos. E o adulto? O adulto, no geral, não costuma ter as amígdalas grandes. Quando eles têm, às vezes é a mesma indicação da criança. Eles começam a ter apneia do sono, muito ronco. Ronca muito, a gente opera a amígdala grande em adulto por ronco, né? Paciente obstruído do ponto de vista respiratório, mas por infecção é bem mais raro. Agora, muito se fala sobre, é dito popular, né? Eu tirei as amígdalas, agora eu estou correndo o risco de ser infectado rapidamente por bactérias. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Isso aí é um mito, que as pessoas acham que tirando uma parte do corpo, elas vão ficar mais fracas ou incapazes. Não tem nada que ver. Senão ninguém operava apendicite. O apêndice também faz parte do sistema imunológico. E você vive com ele. Por quê? Porque outros órgãos assumem essa função. A medula óssea, o fígado, os órgãos linfóides que estão no intestino, eles assumem a função que as amígdalas perdem quando você opera, porque com o tempo ela vai atrofiando. Se você olhar a garganta de um idoso de 80 anos, parece que ele operou as amígdalas, porque elas não existem mais. Desaparece elas quase. Elas atrofiaram e desapareceram. Porque tu já tem outros mecanismos de defesa que não as amígdalas para ter que te defender. As amígdalas te defendem nas primeira década e meia de vida, no máximo. 15 anos. 15 anos por aí. Que é o período de formação. O período de formação do indivíduo, né? Então, passou essa época, já muda. Já muda tudo. Agora, quando a criança tem esses distúrbios, quanto mais cedo se fazer uma avaliação e se tomar uma atitude, melhor é. Porque o mal que ele faz
para recuperar vai ser difícil, né? O tempo que tu perde, ele é precioso. Precioso. Mas assim, detectar e tratar o mais cedo possível, mas nunca precocemente demais. Por exemplo, fazer amidalectomia numa criança de 1 ano de idade, num recém-nascido, isso não se justifica. Não tem justificativa. Porque essas crianças têm outras causas de obstrução, como, por exemplo, alergia. No nosso meio aqui, a umidade do ar é alta, as crianças são muito alérgicas. Segundo, uma criança de 1 ano dificilmente tem uma amidalite atrás da outra que tu tenha que tratar. Tu praticamente não vê. A gente costuma dizer que até os 2 aninhos de vida, 3 aninhos de vida, quem incomoda? As gripes e o pulmão. A partir dos 3 aos 5 anos ali, quem incomoda? É o ouvido. Começam as infecções de ouvido. E a partir dos 5 anos começam as infecções de garganta. A partir dos 5 anos? No geral, em torno dessas idades, mas isso pode variar, né? Isso aí não é estanque. Uhum. Né? Cada um... O que eu estou te citando é a época de maior incidência, mas não só incidência nessas épocas. É importante o pai e a mãe ficar atento ao comportamento do seu filho. Mas eles estão mais atentos hoje. Então, mudou isso muito esse conceito. Mudou, né? Por causa muito da influência dos dentistas. Do dentista. Pela alteração nos dentes. É importante. O pai, acredito, quem ama educa e quem educa cuida, né? A respiração pela boca causa uma deformidade estrutural no palato, no inclusive. palato, na língua, na mesoestrutura da face, que começa a se notar muito cedo isso. E a cirurgia, ela tem um bom resultado, né, Denise? Geralmente muito bom resultado, porque muda muito, né? Aquilo é um anteparo à passagem do ar. No momento em que você retira aquilo... Você desentope. Desentope, está livre para passar o ar ali como quiser.